Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Para você que me ouve, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja reinando sobre o seu coração. Nesse vídeo, nesse momento, trataremos então, dando a continuidade do Compartilhando Salmos, falando um pouco de uma forma mesmo que objetiva, por meio de uma rápida reflexão, Salmo de número 2. Muito bem. E para você que não se inscreveu no nosso canal ainda, no dia Corandeu, acessa lá, Se você está aí diretamente pelo YouTube, entre no nosso canal, acesse, se inscreva. Se você está via Facebook, sendo alcançado por esse vídeo, Instagram, ficará depois aqui na descrição do nosso vídeo, independente de onde você esteja vendo esse vídeo nesse momento, estará na descrição aqui, os nossos direcionamentos aí das redes sociais para que você possa ter acesso, e YouTube especificamente, você possa acessar lá, entrar na nossa conta, se inscreva no nosso canal, não paga nada, acione o sininho para receber as notificações para que você esteja recebendo, e desta forma sendo alcançado aí por todos os nossos conteúdos postados no nosso canal com um propósito específico de abençoar a sua vida, de edificar você à luz da palavra de Deus e te dar luz aos seus passos em tempo oportuno, guiar você na palavra de Deus e abençoando você em todo momento. Muito bem, Salmo de número 2, nesse momento, vem comigo, diz assim, a partir do verso de número 1. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono dos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Esses são os versos do Salmo de número 2. E de uma forma muito específica, para a nossa reflexão, dentro do propósito do Compartilhando Salmos, se trata aqui de uma questão contextual, especificamente falando do reinado davídico, do rei Davi. A verdade é, como bem sabemos, que houve muitos tramas, conspirações, houve muitas questões que tentaram, por certo, impedir a ascensão, como bem o realizar, o estabelecer do reinado de Davi. Houve, na realidade, muitas conspirações se tratando do reinado de Davi. No entanto, queridos, a palavra de Deus, de uma forma muito bela, no Salmo de número 2, diz que é o Senhor que estava por trás disso. Era bom propósito do Senhor fazer com que Davi estabelecesse o seu reinado, e desta forma, por meio deste reinado, pudesse ser direcionado pela voz do Senhor, pela vontade do Senhor. Vemos em muitos momentos situações que de alguma forma desagradaram ao Senhor, sendo práticas estas provenientes de Davi diante do seu reinado. No entanto, é bom propósito do Senhor fazer com que Davi então subisse ao trono, estabelecesse o seu reinado. Isso não era simplesmente por vontade, por mera vontade do coração de um homem, mas o Senhor é que estava por trás desta realização. E ele passa a falar então dos montins das nações, das tramas dos povos, e dizendo: por que fazes isso? Isso tudo é em vão, isso tudo é inútil. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos
contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as suas correntes e lançamos de nós as suas algemas. Mesmo sabendo que de uma forma contextual, cultural, esse salmo está de uma forma direta falando da pessoa de Davi como bem do seu reinado, esse salmo não é apenas um salmo especificamente a isso. Não tem essa restrição. É um salmo muito mais amplo. É um salmo que tem um direcionamento messiânico. E é desta forma que, de alguma forma, o nosso coração passa a contemplar, então, a maravilha da profecia de Deus, a qual não há restrições. Por quê? Porque o reinado do salmista Davi, o reinado davídico, ele é apenas sombra, é apenas um direcionamento para o reinado futuro, o reinado de Cristo, aquele que viria. Esta unção que está sobre o servo, sobre Davi, a qual diz no verso de número 2, essa trama que estava sendo em vão contra o ungido do Senhor, de uma forma muito mais ampla, é a unção que está sobre o próprio Cristo, aquele que reinaria e estabeleceria o reino de Deus. Considerando que a palavra ungido é a expressão que está dentro da palavra Messias, e da palavra do Cristo, o Filho de Deus. E desta forma, então, queridos, esta expressão Messias, a expressão ungido de Deus, não é restritamente direcionada a Davi, mas é de uma forma muito mais ampla, fazendo alusão e apontamento para o próprio Cristo, que viria e estabeleceria o reino de Deus como bem o seu reinado. Queridos, e isso é algo muito belo. Por quê? Porque assim como essa trama diante do reinado de Davi era inútil, estava sendo em vão, da mesma forma foi contra a pessoa de Cristo, na medida em que estava realizando o seu ministério, estabelecendo o seu reino, salvando aqueles que são seus, dizendo, o texto continua dizendo: do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. No verso de número 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Estas palavras sendo direcionadas contextualmente à pessoa de Davi e o seu reinado, são palavras que se direcionam ao próprio Cristo. Como eu disse, estamos aqui diante de uma situação como apenas sombra, como apenas apontamento para o reinado perfeito e futuro de Cristo que seria estabelecido. Por quê? Porque estas palavras desse salmo messiânico, verso de número 7, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, são as mesmas palavras que encontramos então nos escritos de Atos dos Apóstolos também, como bem o primeiro e o segundo verso desse salmo, salmo de número 2, que diz: porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Se olharmos para a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo de número 2, no verso de número 25 e 26, diz assim, por meio da oração dos primeiros cristãos da igreja primitiva, diz assim: tu falastes pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. São as mesmas palavras que encontramos no Salmo de número 2, no verso de número 1 e 2. Mas não para por aí, porque em sequência ao verso a qual usamos de referência também, verso de número 7, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, encontramos também os mesmos escritos em livro de Atos, no capítulo de número 13, no verso de número 33, que diz assim também, olha lá comigo: ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O Novo Testamento, reportando a nossa mente de uma maneira retroativa ao Salmo de número 2, esse salmo completamente messiânico, falando não somente de um reinado de um homem como Davi, mas falando principalmente, essencialmente, do reinado de Cristo, do reino de Cristo.
Queridos irmãos, esta mesma palavra encontramos também no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 1, no verso de número 5, que também diz: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Está falando aqui sobre a supremacia de Cristo, né? Este filho que é superior até mesmo aos anjos, que também em harmonia no capítulo de número 5, no verso de número 5, também diz, olha só, da mesma forma Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Queridos e amados irmãos, e na medida em que esse texto passa a nos dizer estas maravilhas, também nos diz, pede e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Mas eu faço um salto aqui com você, diante dessa reflexão também no verso de número 12, que diz assim, na medida em que está concluindo esse verso, na última parte, como são felizes todos os que nele se refugiam. Qual que é o norte dessa reflexão? Assim como houve tramas, como houve situações adversas para o estabelecimento do reinado de Davi, né? Que de uma forma alusória, como sombra, apontaram para o reinado de Cristo, o reino de Deus, a obra consumatória de Cristo, o estabelecimento do reino em Cristo Jesus para a salvação dos seus. Também houve muitas situações adversas, e aquilo que parecia uma derrota, aquilo que parecia vergonha, aquilo que parecia ser uma desonra por aquele que se fez pecado por nós, carregando o nosso madeiro, a nossa cruz, caminhando em direção ao Calvário, para desta forma cumprir a plena missão perfeita de Deus Pai, que desta forma então, queridos, realizou isto em nosso lugar. Aquilo que parecia ser o fracasso e a derrota de Cristo se transformou de maneira revelatória na vitória, na consumação, na obra redentora de Cristo Jesus. E como são felizes todos aqueles que nele se refugiam. Até mesmo aquilo que parece ser fracasso, até mesmo aquilo que parece ser uma derrota, até mesmo aquilo que parece ser o fim, Deus transforma isso em bênçãos a nós, na garantia de que Ele pode nos dar, na segurança de que é algo real e verdadeiro para nós que estamos em Cristo Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não desfruta deste amor, desse zelo, dessa graça, dessa misericórdia que emana do trono de Deus, estabelecendo por meio do reinado de Cristo a nós, nos nossos dias, ainda há tempo. Procure por Ele, renda-se a Ele, porque aqueles que buscam a Ele são felizes, são bem-aventurados e, por certo, temos a garantia da vida eterna no reinado de Cristo. Fique com essa palavra de Deus ao seu coração e que em Cristo Jesus Ele abençoe os seus passos, a sua vida hoje e sempre. Um grande abraço, fiquem com Deus.